O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Sorria Sim. Hoje o nosso bate-papo é sobre as perguntas que os pacientes mais fazem quando vêm até a clínica. São dúvidas que todo mundo tem, mas que muitas vezes fica até com vergonha de perguntar. E eu vou responder para você de forma clara e simples, para que você se sinta mais seguro quando for ao dentista. A gente tinha feito umas caixinhas de perguntas, né? E o pessoal tudo mandou, né, as perguntas de dúvidas. Então hoje a gente está respondendo, esse programa vai ser voltado às dúvidas que você tem. A pergunta mais frequente que a gente escuta é o seguinte: doutora, colocar implante dói? Gente, a resposta é não. O paciente ele não sente dor. O procedimento é feito com anestesia local. Em algumas cirurgias maiores, como aqueles implantes zigomáticos, quando a pessoa não tem osso na parte superior, né, a gente faz uma sedação que é realizada pelo médico anestesista. É a mesma sedação quando a pessoa vai fazer endoscopia ou colonoscopia. Então, é super confortável, é super tranquilo e a pessoa fica com uma experiência melhor, porque ela não vai ter nada de desconforto, ela não vai sentir nada. Então, não tem problema nenhum, não sente dor. Se esse é o seu medo de fazer implante e sentir dor, pode tirar. E além disso, a gente ainda usa muitos medicamentos pré-cirúrgicos e pró-cirúrgicos. Então, pode ir tranquilo, tá bom? Vamos para a segunda pergunta. Doutora, e se eu não tiver osso, consigo colocar implante? Sim! Existem vários recursos como enxertos ósseos, em alguns casos mais complexos, que é aquelas pessoas que já extraíram os dentes há muito tempo, né, que usa prótese dentária, usa dentadura há muito tempo, a gente pode usar os implantes zigomáticos. Então hoje quase sempre a gente consegue uma solução para esse problema. Por isso a importância de um bom diagnóstico, de um bom planejamento para poder realizar a sua cirurgia com muito conforto, né? E sem dor e sem desconforto algum. O implante dura a vida toda? Essa é uma outra pergunta que depende muito de vocês. Se bem cuidado, ele pode durar sim muitos anos e até décadas. Então, tem que tomar muito cuidado, porque tem alguns cuidados após a cirurgia, tem cuidados para você usar durante o seu dia a dia, como escovação, visitas regularmente ao dentista. Então, é um tratamento que requer também um pouco de cuidado e de atenção por parte do paciente, tá? Então, gente, você que está pensando aí fazer os implantes dentários, não tem osso, pode ir tranquilo porque não dói, tem solução e implante dura, tá bom? Vamos a outra pergunta aqui. Só criança usa aparelho? Não, adultos também pode usar, né? E a gente hoje tem também os alinhadores, que são aqueles aparelhos mais discretos, confortáveis, que hoje em dia é muito procurado. Porque hoje em dia, todo mundo na faixa etária de 40, 50, 60 anos quer também ter um sorriso alinhado, um sorriso perfeito. E nada mais do que justo, não é verdade? É um sonho da pessoa, porque muitas vezes, às vezes quando é criança, não teve condições de realizar esse sonho e deixou para trás. Realizou os sonhos dos filhos, né, da esposa, do marido. Então, na hora que você quiser realizar o seu sonho, ter os seus dentes alinhados, saiba que é possível. Outra pergunta é: quanto dura o tratamento de aparelho? Depende muito de cada caso, né? Mas em média de 12 a 36 meses. Com alinhadores, em alguns casos até menos. Então, por que a gente fala que depende muito de cada caso? Vai depender de como que vai estar esses seus dentes, se vai estar muito torto, se vai precisar de muito alinhamento, né? Se vai precisar de espaço para colocar algum implante, porque às vezes a pessoa perdeu um dente e entortou todos os dentes da boca dela. Então vai depender muito disso. Por isso, vale ressaltar novamente
a boa conduta para fazer um planejamento correto, né, com os exames corretos, tá bom? Mais uma pergunta: clareamento estraga os dentes? Não. Quando é feito com orientação profissional, ele é seguro e eficaz. Como, por exemplo, o carvão ativado, né? Que muitas blogueiras usam. E ele, pelo contrário, ele desgasta o seu esmalte, desgasta o seu dente. Então, toma muito cuidado com o produto que você está utilizando e o produto que vai ser utilizado, para você ter um lindo sorriso, não é verdade? Claro, branquinho, do jeito que está usando, que as pessoas estão apaixonadas, não é verdade? Vamos a outra pergunta. E a lente de contato dental é para todo mundo? Não. Primeiro, o que eu sempre falo, a gente vai avaliar a saúde dos dentes, da gengiva, para que ele é indicado, e o resultado, ele é transformador. Então, para quem é indicado, você vai se surpreender com o resultado. Vai ter os dentes todos alinhados também, brancos, né? Porque é um método que é utilizado para quem às vezes não pode usar um tipo de aparelho, ou às vezes não quer, às vezes é só um defeito, alguma coisa muito pequena que a lente consegue corrigir sem precisar de usar aparelho, né? Então tem muita gente que faz essa opção, mas precisa de um diagnóstico, porque a gente precisa saber, às vezes, se não tem nenhum problema periodontal, como a gente já tinha falado aqui. Então, fique atento. Então, às vezes não é o seu caso, tá? Para usar lente de contato. Outra pergunta: preciso faltar ao trabalho depois de uma cirurgia, né? Geralmente de implante ou extrações? Na maioria das vezes, o paciente não precisa faltar. Ele pode voltar às suas atividades normais já no dia seguinte, né? Evitando apenas alguns esforços físicos. Evitar também a academia, que a gente sempre fala, né? Carregar peso, andar no sol, né? Ainda mais agora que já está esquentando, né? O risco de você ter alguma hemorragia, ou inchaço, ou algum hematoma é maior do que no frio. Então a gente pede para a pessoa ficar em repouso aquele dia que ela fez o procedimento. Alguns procedimentos maiores, a gente até pede para ficar alguns dias a mais em repouso, tá bom? Outra pergunta: por que preciso fazer tomografia? A tomografia, a gente já falou o que é, né? Aqui. Ela mostra os detalhes em 3D e ela ajuda muito no planejamento de implantes e de algumas cirurgias, evitando pequenos riscos. Então é um exame que ele é essencial para quem quer fazer qualquer tipo de cirurgia, principalmente os implantes, porque através desse exame é que a gente vai verificar a qualidade, a quantidade, a altura, espessura óssea da boca do paciente e se ele vai ter condições de fazer os implantes convencionais ou vai precisar de usar os implantes zigomáticos ou até mesmo fazer algum enxerto em alguma determinada área para ele voltar a ter o sorriso dele fixo. Então vale a pena muito salientar, gente, o exame é primordial, assim também como os exames de sangue, né? A gente entrar em contato com o médico para saber da saúde do paciente é muito importante. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, elas podem sim fazer o tratamento de implantes, à medida que o médico também autorize. Então tudo tem que ser um acompanhamento, né? Então a gente não vai sair fazendo cirurgia e implantes aí sem ter um respaldo, né, do médico, dos medicamentos que a pessoa toma. Então por isso a gente faz uma anamnese. O que é isso? É um questionário de saúde perfeito para saber tudo o que o paciente tem. Então através daí é que a gente vai fazendo também o planejamento. Olha só para você ver. Então já foi mais uma coisa, mais um item aí para a gente poder fazer um planejamento para poder executar o seu tratamento de forma rápida, segura, tá? Então, outra pergunta: para que serve o laser no dentista? A laser terapia, ela ajuda muito na cicatrização, alivia dor, aftas, né? Até mesmo a dor da herpes e acelera a recuperação.
Então, em casos de cirurgias de implantes, extrações de terceiros molares, tudo, a gente tem usado muito a laser terapia para ajudar, para acelerar um pouco mais a cicatrização e a pessoa não ter nenhum desconforto pós-cirurgia, tá bom? Uma outra coisa que eu acabei falando um pouquinho, mas o paciente fez a pergunta se tenho diabetes, posso colocar implantes? Pode sim, desde que a diabetes esteja controlada, né? Sempre trabalhamos junto com o médico, igual a gente está falando, acabei de falar para vocês, porque é uma garantia pro paciente. É um cuidado que lá na nossa clínica nós temos com o paciente, né? Então a gente vai respeitar a conduta médica para a gente realizar a nossa conduta de cirurgia também no consultório, tá bom? Outra pergunta: sangramento na gengiva é normal? Nunca. Sinal de inflamação precisa ser tratada para não evoluir. Então, quando você passar o fio dental e sentir que está sangrando, tudo, procure o cirurgião dentista, porque ele vai ser capaz de analisar o que está causando. Se às vezes é alguma escovação, se às vezes é algum tártaro, alguma placa, se às vezes o dente está com mobilidade, se é um problema periodontal mais grave. Então, só o seu cirurgião dentista é que vai poder diagnosticar e conduzir o tratamento de forma satisfatória para que esse sangramento nessa gengiva ela cesse, tá bom? Então hoje a gente fez um programa voltado para essas dúvidas, que são umas dúvidas mais frequentes que os pacientes eles falam, às vezes pessoalmente no consultório ou enviam para a gente mensagem, né? Então você que teve alguma dessas dúvidas, eu tenho certeza que agora já não vai ter mais dúvidas. E se ficou alguma dúvida para trás, mande para a gente vai ter o prazer de responder. Então você aí que tinha essas dúvidas de que se implante dói, já pode tirar porque já ficou sabendo que implante não dói. Você que tinha dúvidas sobre a gengiva sangrando, procure o seu dentista, não é verdade? Você que está com dúvida se qualquer idade pode colocar aparelho ortodôntico, pode. E fica muito bom. O resultado é maravilhoso, tá bom? Sobre clareamento, ficou a dica aí, não usar produtos comercializados na internet. Procurar um profissional responsável para realizar o seu tratamento, tá bom? E sobre se você tem osso, se todo mundo pode colocar implante, também a gente já respondeu que sim, né? Então, a gente espera que todo mundo tenha gostado. A gente faz esse programa com muito carinho. A gente tem alguns programas que tem convidados, alguns a gente procura fazer essas com vocês como convidado, né? Respondendo as suas dúvidas, né? Então, mande pra gente as suas dúvidas, né? É muito gostoso a gente estar lendo todas essas mensagens que você manda, são muitas mensagens e às vezes a gente não consegue responder todas aqui, tá bom? E espero vocês no próximo programa, porque você merece um lindo sorriso sim.